Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Eu sou Sam Stachover e eu compartilho a minha tela hoje com a minha irmãzinha querida Ivani Camargo. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui junto com você. Quando eu digo irmãzinha, porque ela é minha irmã de fé. Se bem que ela é muito mais simpática do que eu, então tenho que reconhecer os meus limites, né, pessoal? Mas que privilégio realmente que você nos dá de ser o espectador do canal, youtuber espectador, né? Porque vocês assistem a gente pelo YouTube, e eu espero que todos esses estudos que nós fazemos sejam realmente construtivos para ti, porque aquilo que nós queremos compartilhar é aquilo que a gente, como comentaristas, lemos e entendemos do texto bíblico, texto da Torá. E esta semana nós temos uma paraxá com um nome simpaticíssimo. Esta paraxá se chama Shemini, oitavo. E ela está em Vaikra, Levítico 9, a partir do versículo 1, até o capítulo 11, versículo 47. Na Haftará, os profetas, nos lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Atos é o que nós lemos no Brit Hadashah, capítulo 10, do 9 ao 22, e mais os versículos 34 e 35. E o Salmo 128. E por que essa paraxá se chama oitavo, Shemini, oitavo? Porque a paraxá começa ao oitavo dia, chamou Moisés, Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. O nome da paraxá é dado com a primeira palavra em hebraico do texto bíblico. E é uma coisa importante vocês entenderem, não é que é um nome aleatório, não, é a sequência que aparece logo no início da leitura. E essa paraxá começa com uma coisa muito interessante. Vejam só, e Vani, eu quero levantar para você a primeira questão. Levítico 9 diz, a partir do versículo 6, disse Moisés, esta coisa que o Eterno ordenou fareis, e a glória do Eterno vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão, chega até o altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois, faz a oferta do povo e a expiação que como ele havia ordenado. Como ele havia ordenado. Tem dúvida, Ivani, quem foi que mandou fazer? Não, não tem dúvida, né, que Deus mandou fazer essa expiação. E é interessante ver, né, Sami, que Deus fala para Arão, ele ia fazer fala para Moisés, para Arão, ele ia fazer a expiação, mas primeiro ele tinha que fazer o sacrifício para ele, né? Ele é um sumo sacerdote, é até uma figura mesmo como Yeshua seria, mas ele precisou fazer a expiação pelo seu próprio pecado e daí fazer a expiação pelo pecado do povo. É verdade, Ivani. Quando eu comento com vocês a Paraxá, eu sempre digo, vale a pena vocês pegarem o livro de Provérbios, são 31 provérbios. Eles, um para cada dia do mês tem um. E os Salmos é fantástico, porque são 150. Se você ler 5 por dia, você tem o livro inteiro. E é aí onde você pega a essência, conteúdo, material para você ficar esmiuçando. Então, aquilo que a Ivani diz é verdade. Ó. Então, olha só que coisa gozada. Foi Deus que mandou. E nós precisamos dessa expiação porque os Salmos ensinam: não há um justo sequer, não há ninguém que me busque. E Deus Pois olha e é. diz assim: meu Deus, que povo que eu fui fazer. Mas vamos lá, pessoal. Tem uma instrução e uma recompensa positiva. Levítico 9, a partir do versículo 22, diz: Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu. Havendo feito a oferta pelo pecado,
e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. E aí vem um negócio maravilhoso. E eis que, saindo o fogo de diante do Eterno, consumiu o holocausto, a gordura, o altar, a gordura sobre o altar, e que, vendo o povo, jubilou, prostrou-se sobre o rosto. Ivani, parece Deve que ter sido, alegrou, né? deve ter sido maravilhoso, né? Ver toda essa manifestação de glória e de aceitação de Deus pela oferta feita. Então, quer dizer, olha só, vamos lá. Na obediência, Deus se alegrou e ele mandou fogo. Quer dizer, não é que o Arão ou seus descendentes puseram fogo, Deus mandou esse fogo. Mandou fogo, é verdade. Agora, pessoal, tem uma notícia triste. Olha só, Levítico 10, a partir do versículo 1, diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que ele não ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Gente, se por um lado nós vimos a obediência trazer resultados positivos, a obediência agrada a Deus. Mas e a desobediência? Deus castiga. Não tem meio termo, verdade, Ivani? Não tem meio termo, né? E assim, diante da santidade de Deus, é difícil a gente pensar que haveria um caminho da gente chegar até lá, não é? Então, pensando assim eh, nesse caminho até Deus, parece que não teria mesmo um caminho para chegar até Ele se não fosse um outro sacrifício, um outro sacrifício que Arão estava mostrando como era para fazer e os seus filhos, na desobediência, mostraram como não era para fazer, não é? Então, assim, Deus é claro, e aquele que teme, aquele que sabe, que ele conhece, aquele que teme a Deus, sabe que Deus é claro, né? Então, gente, é exatamente isso que a gente queria explorar com vocês um pouco hoje. Em momento algum, Deus se arrepende daquilo que ele diz ou promete. Levítico 11, a partir do versículo 45, eu leio: Eu sou o Eterno, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Quer dizer, é o convite que Deus sempre faz. Por favor, me deixa ser teu Deus. Verdade que você me deixa ser teu Deus? E aí a gente levanta a voz e diz assim: deixa comigo, eu sei melhor. E nessa de deixa comigo, olha o que aconteceu com os filhos de Arão. Mas é triste porque, ao mesmo tempo que nós vemos a bondade de Deus, nós vemos também a disciplina de Deus. Oséias 6 diz de uma maneira muito clara: Os misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Ou seja, Deus não quer necessariamente o holocausto. Ele quer que nós usemos a nossa misericórdia para com Ele. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, como a gente conhece. Amém. Mas e as nossas misericórdias diante do Eterno? O que nós fazemos, Ivani? Por favor, me ajuda a tentar expressar isso de uma maneira contundente para que os nossos YouTube espectadores não tenham dúvidas. Pois é. Acho que ele quer que a gente seja igual a ele, que tenha tanta misericórdia como ele tem para conosco, né? E ele não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença entre as pessoas. Então, assim, é, ser santo é como Jesus, como Yeshua falou, aquele que teme ao Senhor faz o que o Senhor faz. E o que ele faz? Ele ama, ele tem misericórdia, né? Ele tem misericórdia. E por isso alguém tem que expiar os pecados.
alguém tem que pagar os pecados. E Deus provê esse caminho também, né? Deus provê esse caminho para a gente também, em Yeshua, ter os nossos pecados né, pagos para que a gente possa chegar até Ele, em santidade, não a nossa, mas a de Yeshua. Então, a obediência passa por você conhecer o texto bíblico. E conhecer o texto bíblico é importantíssimo, porque se você não conhece, você não sabe qual é o caminho, a verdade e a vida. E eu acho importante, como você colocou, porque pega como exemplo Mateus 9, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 11, ele diz assim: Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Yeshua: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Yeshua, Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vejam que Yeshua cita Oséias, como nós vimos agora há pouco, e Yeshua põe de uma maneira muito clara. Todos nós somos doentes. Qual é a nossa doença? Nossa doença é degenerativa e mortal. É o Mortal. pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E é condição dele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Yeshua coloca isso de uma maneira muito clara. Se você se sente pronto, se você acha que você é santo, o caminho é teu. Lembre só dos filhos de Arão. Mas se você quiser obedecer, use de misericórdia para com teu Criador, porque ele te deu muito mais do que a gente mereceria. Imagine, quando Yeshua foi para o seu sacrifício, eu era inimigo de Deus. Não sei você, Ivani, não sei você, YouTube, espectador, mas eu não obedecia a Deus. Para mim, não fazia a menor diferença. E você, Ivani? Eu também era muito pecadora e ainda sou, mas como Yeshua é santificado, ele era o que nunca pecou, né? Ele é o que nunca pecou. Como ele foi para o sacrifício, foi no meu lugar no sacrifício, agora eu posso temer e fazer o que é justo. Não que eu faça sempre o que é justo, a gente continua sendo até pecador, mas o sacrifício de Yeshua está lá na frente, e é isso que Deus, na sua santidade, pediu. Alguém tem que ser santo, alguém tem que, o sacrifício tem que ser santo. E aí, agora a gente pode recorrer a Yeshua sempre que precisar. O que é importante entendermos é o seguinte: os sacrifícios que Arão e seus descendentes faziam só podiam acontecer num ambiente definido, no Santo dos Santos, uma vez por ano. Agora, muito bem, Deus não muda. Aquilo que ele disse, ele faz. E se ele deu uma instrução, é para que nós a cumpríssemos. E quando nós criamos as nossas soluções, criamos as nossas formas de dizer eu limpo o pecado, aí a gente olha e diz assim: Deus, sabe o que é? Eu vou te ensinar. E como eu vou te ensinar, eu vou fazer a limpeza dos pecados do meu jeito. Aí Deus se ri daquele que está dizendo isso. E o pior, o triste, que a religiosidade desvia as instruções de Deus para servir caprichos humanos. E esse capricho humano é que nos afasta de Deus. Por quê? Porque nós passamos a nos sentir no comando da história. Não, deixa que eu sei qual é a forma. Mas a fórmula é única, é a obediência. Tanto assim que Deus diz assim: eu quero misericórdia. Quer dizer, a nossa misericórdia para com ele tem que ser maior que a nossa vontade de querer ensiná-lo. Agora, o, o importante aqui, Yeshua põe de uma maneira muito clara, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento. Então, o que vai nos aproximar
desse Deus maravilhoso? É o arrependimento. É aquela acentuação onde a gente para, olha e diz assim: você falou para fazer assim, eu fiz assim. E o problema é exatamente esse. Nós não temos hoje um Cohen, um sacerdote, para fazer essa expiação. Então, como não tem o lugar para ser feita a expiação, nós precisamos olhar para Yeshua e dizer assim: e agora? E agora? Então, o livro de Hebreus é fantástico, porque ele confronta a necessidade de um supremo sacerdote todos os anos indo lá fazer a mesma coisa. Agora, Deus não se agrada do sangue, ele se agrada do coração de cada um de nós, e ele fazia isso, ou ele permitia que os sacerdotes fizessem isso, para ver se nos impactavam. Mas o holocausto que eu ofereci, esse morreu, pronto, acabou. Eu não tenho nada a ver com isso. Não havia um envolvimento de coração. E é isso que Yeshua diz. Ele não veio chamar o justo. Se você se sente justo, o problema é teu. Agora, eu reconheço que eu sou doente, preciso de perdão. E só vai valer se eu me arrepender profundamente. E você, Ivani, vamos nessa direção também? Vamos nessa. E eu fico sempre chocada, como vejo assim a santidade de Deus e a misericórdia que dá certo, que dá assim, que junta em Yeshua, junta tanto a santidade com a misericórdia, porque ele foi o único justo, né, que poderia morrer por nós. E aí Deus não abre mão da sua santidade, mas com a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ele nos transforma ele nos justifica, nos transforma em justo. Quer dizer, é, a gente não faz o que é justo, mas a sua justiça é feita em Jesus por nós. E essa coisa do arrependimento, Sami, tem muita gente que fala que arrependimento é fácil, né? Ah, é fácil você se arrepender e, e pronto. Não, arrependimento é quase você negar a si mesmo, né? Como Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, o arrependimento, a gente confessar, a gente saber que a gente nunca vai chegar naquela santidade que Deus quer e que Ele mostra e que a gente vira as costas toda hora. Ele sabe disso, mas ao mesmo tempo ele tem a sua misericórdia. E a nossa misericórdia, como você fala, ele quer a nossa misericórdia. A nossa misericórdia é falar de Yeshua, né? É falar de Yeshua, porque é a única forma que a gente pode é, levar a misericórdia aos outros. E como Deus mesmo fala, ele fala assim, amar a mim, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A única misericórdia que a gente tem para mostrar é quando a gente fala do amor de Yeshua para o outro, né? Essa é a única misericórdia que a gente tem que mostrar. Verdade, Maninha, eu te agradeço. Mas, pessoal, eu comecei a falar do livro de Hebreus e desconversei. Mas o que eu queria dizer para vocês, que o livro de Hebreus mostra de uma maneira muito clara de que hoje, em nossos dias, nós não temos quem faça esse holocausto uma vez por ano. Nós não sabemos quem é descendente de Arão. Nós não temos mais o Santo dos Santos. E lembrem-se de que isso aconteceu depois que Yeshua fez o sacrifício dele e houve a destruição do templo e a perda das genealogias. Vocês acham que Deus é um Deus vingativo? Eu sei que não é a palavra correta, mas você acha que Deus queria nos deixar sozinhos? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Como é que seria isso, né? Então, ele nos deixou. Ah, sabe o que é vírus? Não é Deus. Isso não é de Deus. Agora, ele já tinha avisado, através dos seus profetas. Eu gosto muito de citar Jeremias 31, porque ele propõe uma nova aliança. Por quê? Porque vocês desconsideraram a primeira aliança. Mas eu não volto atrás. Eu dei a minha aliança, então eu vou mantê-la, mas eu vou ter que mudar o sacerdócio. Sabe por quê? Porque
vocês veem o sacerdote fazer o sacrifício, mas isso não toca o teu coração, não te leva ao arrependimento. Você não leva as consequências do sacrifício que você pediu para ser oferecido em teu nome. Você não leva em consideração o sacrifício que o Cohen fez no Santo dos Santos. Para ti era fácil. Então, sabe o que que é? Eu vou te dar uma nova aliança. E Yeshua faz essa declaração no Seder de Pesach, que é a última refeição que ele faz com os seus discípulos, que é a Santa Ceia, como se diz. E ele diz de uma maneira clara: ok, eu vou resolver o problema de uma vez por todas. Não precisa mais do Cohen, deixa que é comigo. E é interessante, você tocou de uma maneira muito superficial, mas eu queria entrar dentro disso, Ivani. Deus não faz acepção de pessoas, ele quer todos nós puros e santos. Ele não está preocupado se eu sou careca, feio, a Ivani é simpática e bonitinha, nada disso. Deus quer realmente que cada um de 100% de todos nós estejamos com ele. Olha só, Atos 10, Kefa, Pedro, a partir do versículo 34, diz: Então falou Kefas, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ivani, e agora? Faz o que é justo. Faz o que é justo. Faz o Deus, que é justo. um dos nomes de Não, Deus um dos nomes de Deus, desculpa te interromper, mas um dos imagina, nomes de fala. Deus é Adonai Tzidkeinu, Deus a nossa justiça. Se ele é a nossa justiça, ele não precisa dizer esse vai e aquele não vai. Não, Deus quer todos. A justiça dele é total e completa. E A agora? justiça, pois é o que eu falo. Por isso que ainda tem que ter Yeshua, não tem jeito. Agora, o que eu vi quando Pedro fala, Deus não faz acepção de pessoas, Sami, é, eu vejo como Deus foi gentil com os gentios, né? E ele não fez também acepção de pessoas, ao contrário, levou Pedro para falar para os gentios, e até hoje, né, os gentios são alcançados pelo amor de Deus, assim como os judeus hoje também. Pessoal, eu dizia agora há pouco, logo que nós começamos, que ler os Salmos te dá uma amplitude da bondade de Deus. E o salmo que vem nessa paraxá é o Salmo 128, e ele começa dizendo assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Eterno e anda nos seus Os caminhos. seus caminhos. Então, quer dizer, você quer ser bem-aventurado? Tem uma opção: anda nos seus caminhos. Por isso que a gente insiste tanto com vocês: leiam a Bíblia, leiam, leiam, leiam. Faça disso realmente um hábito, porque você vai encontrar promessas maravilhosas. Quer ver? Então, eu li o versículo 1 do Salmo 128. Agora, deixa eu ir um pouquinho mais adiante. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Eterno. Amém. É impressionante, né? A gente não tem momentos onde eu não consigo imaginar o tamanho da bondade de Deus, o tamanho do amor de Deus. E é Amém. nessas situações que eu fico impactado. Realmente fico impactado. Não, e como esse amor se manifesta no dia a dia, né? Quando ele fala, ó, vai trabalhar e eu vou abençoar a sua vida aí no mundo, na sua família, o seu trabalho. É, é andar nos caminhos no dia a dia mesmo, né, Sami? Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos no dia a dia. Em cada dia, em cada situação, Deus tem uma providência para nós.
Queridos YouTube espectadores, nós dizíamos que a Paraxá começa dizendo: ao oitavo dia, chamou Moisés a Arão e aos filhos de Arão e aos anciãos de Israel. Não espere o oitavo dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia que você pode mudar a tua história. Se você conhece Yeshua, viva a alegria de saber de que ele já resolveu as tuas dificuldades porque você se arrependeu diante do Eterno e pediu perdão pelos teus pecados. Se você não conhece, use este dia, use este Shabat para fazer uma revisão do teu comportamento diante do Eterno. Porque ele não faz acepção de pessoas, então você, especificamente você, é importante para Deus. Não importa se você é alto, baixo, magro, esquece. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é isso que nós queremos que você tenha certeza no teu coração, para poder se derramar diante dele, pedir perdão pelos teus pecados e deixá-lo ser o Deus da tua vida. É isso que nós queríamos compartilhar com você nesta Paraxá Shemini. Alguma coisa a mais, Ivani? É isso aí. Santidade e misericórdia combina. Apesar de santidade de Deus e tanta diferença, distância da nossa santidade, de que não temos santidade, mas santidade e misericórdia combina. Que seja um Shabat de muito Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom.